A janela de transferências acabou. Ou melhor, a janela de transferências acaba hoje, no dia 2/8, às 23h59. E o Flamengo não vai contratar ninguém, pelo menos ninguém que está sob contrato, porque essa janela ainda abre a brecha de poder contratar alguém que esteja livre. O Flamengo flertou com vários nomes, flertou com Claudinho, com o Wendel, com o De La Cruz, e nenhuma dessas opções deu certo. Mas será que o Flamengo queria mesmo contratá-los? Qual é o saldo dessa janela? O Flamengo foi bem? Foi mal? Não sei. Para formar minha opinião, eu fiz uma análise bastante profunda. E se você curte as análises que eu faço, eu te digo que elas têm uma origem. A origem são os estudos que eu tive ao longo da minha vida sobre futebol, sobre o mercado, estudos amplos e também um pouco iniciais. Todo mundo tem que começar por algum lugar. E é esse curso que eu te ofereço aqui. Pagando R$ 15 por mês, se você quiser pagar parcelado, ou R$ 149 de uma só vez, você tem a oportunidade de contratar o curso Explorando o Jogo, do pessoal do Laboratório do Futebol. É um curso introdutório à análise de desempenho que vai abrir teus horizontes, vai saber onde procurar mais conhecimento, vai poder lá dentro mesmo escalar para outros cursos. Você já vai aprender muito sobre o jogo ali. Então aproveita essa promoção clicando no link na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Eu não sei se você já percebeu, mas a janela do Flamengo ela casa com a janela europeia. O Flamengo costuma contratar reforços para o ano seguinte, no mês de julho. Os principais reforços do Flamengo acontecem no mês de julho, assim como as principais vendas que o clube faz. É muito comum ver o Flamengo negociando e montando seu elenco para o ano seguinte ainda no meio do ano, porque é aí que se faz o grande movimento de dança das cadeiras entre os atletas e movimento financeiro no mercado internacional. Então vamos analisar a janela do Flamengo de uma forma mais ampla. A janela 2022-2023, como diz o mercado da temporada europeia. Então, se a gente for olhar as vendas, o Flamengo vendeu ainda no ano passado o Lázaro, o Arão, vendeu esse ano o Ramon, o João Gomes e agora vendeu o Matheus França. Então, se a gente for somar o que o Flamengo arrecadou em vendas nesse período, são praticamente 53 milhões de euros. Dinheiro, né? Muito dinheiro. Isso aí dá equivalente aí a quase 300 milhões de reais. Mas o que o Flamengo gastou no mesmo período? O Flamengo contratou o Gerson em janeiro, contratou o Cebolinha na janela de agosto, ali, julho, agosto do ano passado, contratou Ayrton Lucas, efetivando a compra agora em janeiro, Eric Pulgar, Luiz Araújo e Alan. Ou seja, se for somar esse período inteiro, o Flamengo comprou 56 milhões de reais. Vejam como ficou muito próximo um do outro. É verdade que, se for analisar só o que tem nesse meio de temporada, o Flamengo lucrou com a venda do França versus as duas compras, dá um troco. Mas se for olhar a foto grande, com as contratações que aconteceram em janeiro, o orçamento ficou apertado. E ao não executar novas compras, como por exemplo o Wendel, talvez o Flamengo tenha mantido um orçamento. Será que essa busca por esses reforços era real? Ou será que isso foi um movimento ali para dar satisfação para o treinador e para a torcida que curte reforços? O brasileiro tem uma tara incrível por mercado da bola. Será que isso é um ponto que a gente vai refletir? Não sei. Mas e o elenco do Flamengo, como fica? Bom, o elenco atual tem 3 ganhos aí, né? Os 3 jogadores que chegaram. Rossi, Alan e Luiz Araújo. O Flamengo, com esses caras, forma aí 26 jogadores no elenco. E eu estou desconsiderando os moleques que não jogam. Então aqui você não vai ver o André Luiz, não vai ver o Ryan, não vai ver o Lohan, não vai ver o Cleiton, não vai ver esses caras.
Então, quando a gente vai para o time base, a gente tem um 4-2-3-1 que varia para um 4-3-3 também, que foi consolidado pelo Sampaoli ao longo desses 20 jogos, 21 jogos com só uma derrota, que foi aquele jogo sui generis contra o Bragantino. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o time base ele tem a seguinte dinâmica. Né? É importante falar para vocês a dinâmica de organização ofensiva do time para que você tenha a noção que as posições que às vezes parecem simétricas não são iguais. Então o Flamengo tem saído jogando ali com 4 homens, mas percebam como um dos volantes, o Gerson, salta para jogar uma linha um pouco à frente, quase que simétrica ao Arrascaeta em dado momento, e em outro momento quase que simétrico ao Everton Ribeiro. Numa parte mais aguda do jogo, ele abre para o Bruno Henrique fechar. Ora o Ayrton vai abrir para o Bruno fechar. Se o Ayrton abrir, ele que fica simétrico ao Ribeiro e ao Arrasca de novo. Então, esse cara, esse segundo volante, digamos assim, ele precisa ser bastante ofensivo. Ele tem que ser um meia na realidade. Quando a gente olha para ver o elenco por posição, o que a gente percebe? O Flamengo está com 3 goleiros confiáveis, Cunha, Rossi e Santos. Lateral direito, pode ser que nenhum seja extremamente confiável, mas o menino Wesley parece ser um fenômeno que vai evoluir muito. O Varela é o lateral correto e o Mateuzinho também para uma terceira ou segunda opção na lateral direita, que não é uma posição tão farta, não dá para ter muito melhor que isso. Zaga, Davi Luiz, Fabrício e Rodrigo Caio, que é um jogador que ele não confia. No outra zaga, Léo e Pablo, que é outro jogador que ele não confia. Lateral esquerda, 2 laterais muito diferentes entre si, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. E aí as 2 posições de volante diferentes, né? Uma vaga ali para que raramente vai jogar junto, vai acontecer, mas uma vaga que, segundo as ideias do Sampaoli, não é exatamente para jogar junto. Alan Pulgar, Maia e Igor Jesus disputando uma, Gerson e Vitor Hugo disputando outra, de acordo com o que o Sampaoli quer, né? Eventualmente vai fazer algo que ele talvez não queira num longo prazo, porque é estratégia específica para um jogo. Bruno Henrique e Cebolinha como pontas esquerda, Everton Ribeiro e Luiz Araújo mais abertos pela direita, Gabriel e Pedro no comando, e o Arrascaeta não tem, com a venda do Matheus França, ele não tem ali um reserva imediato. É óbvio que se o Arrascaeta não jogar, pode centralizar o Everton e colocar o Luiz Araújo. Se o Arrascaeta não jogar, pode colocar o Gerson, como foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. E o Vitor Hugo fica mais recuado. Existem sempre alternativas. Você pode mudar para um 4-3-3. Claro que existem alternativas, mas é fato que agora, nesse momento, o Flamengo não tem um reserva imediato para o Arrascaeta. Dessa vez não tem mesmo, tá? Dessa vez não tem mesmo. Então, assim, posições que eu acho que o Flamengo ainda terminou essa janela carente e que talvez um time tão rico não devesse terminar carente. É claro que o time ser rico e estar carente é um resultado das trocas incessantes de treinador, das interrupções incessantes de trabalhos. Esse elenco foi formado, digamos, para ter sinergia com o elenco do Dorival ou com o Vitor Pereira. Agora que entra o Sampaoli, não dá para contratar todo mundo só para o Sampaoli. Quase que ele cai no sábado, imagina se contrata. Enfim, essa posição na zaga eu acho ela sensível ali, porque você não confia no Rodrigo Caio nem no Pablo, então só tem 3 zagueiros para 2 vagas. Lateral esquerdo, os 2 laterais esquerdos são muito diferentes entre si, então ele praticamente tem que mudar a forma como joga quando o Ayrton não está disponível, e isso pode gerar um impacto negativo. É claro que o Felipe traz muito brilhantismo quando joga, mas ele pode ser uma opção e não ser a única opção e obrigar o Sampaoli a mudar de ideia de jogo quando ele joga. Ele pode ser uma escolha ali que o Sampaoli pode fazer, ou Ayrton ou Felipe, dependendo de como o adversário joga. E o Arrascaeta, gente, esse meia ficou realmente sozinho, ficou ali sem uma outra opção. Além disso, essa posição de segundo volante, que é o que o Flamengo buscava no Wendel, também é uma posição que, de fato, é uma urgência um pouco menor, mas algo que existe. Então, ali, o que eu podia falar, principalmente, zagueiro e meia, o Flamengo terminou sem. De todo modo, a janela ainda está entreaberta, digamos assim. Por quê? Porque o Flamengo pode contratar caras livres no mercado, que não vão pesar no orçamento como transferências pagas e talvez não se sintam obrigados a atender exatamente o que o Sampaoli queria. A megalomania conhecida dele, os sete refuerzos más conhecido dele.
Talvez tenha sido uma saída inteligente deles de gerir ali toda a situação, toda a opinião pública e os egos internos para fazer algo que seja dentro do orçamento. Fala-se do Manuel Lanzini, que é um jogador que eu sou profundo admirador, mas que teve uma lesão. O Sampaoli, mais ainda do que eu, é um profundo admirador, porque ele era titular da sua seleção argentina, que iria para a Copa do Mundo, que foi para a Copa do Mundo, mas ele não foi porque ele teve uma lesão na última rodada antes de embarcar para a Copa do Mundo. E ele pode ser uma opção porque ele está livre no mercado. Então, para livres no mercado, a janela não está fechada. O que está fechado é para transferência de quem está sob contrato. Assim como na zaga, ele pode pensar também em outros jogadores que estejam livres. E o Flamengo pode, assim, não ferir seu orçamento, não atender exatamente o que o técnico queria, mas atendê-lo também e manter um elenco forte. É fato que o Flamengo poderia ter um dinheiro que tem, poderia ter um elenco mais equilibrado, mas é muito difícil pedir no contexto que o Flamengo está no Brasil, na América do Sul, um elenco mais forte. Além de ter quantidade, o Flamengo tem qualidade. E nenhum time no Brasil ou na América do Sul tem tantos jogadores capazes de fazer a diferença em uma partida ao mesmo tempo no mesmo time. A contratação do Alan talvez tenha sido a grande contratação que o time precisava. Esse volante capaz de dar qualidade no jogo, como o passe que ele dá para o Arrascaeta, rompendo linhas, e que o Arrascaeta deu para o Wesley fazer o gol, esse passe pré-assistência vertical, isso é uma marca registrada do novo camisa 21 rubro-negro. E essa contratação somada do Luiz Araújo, que o Flamengo não tinha um ponta-direita, e ele passa a ter, né? Então ele consegue variar a forma de jogar entre Everton e ele, elas dão para a organização ofensiva do Flamengo, que está tão forte, o time quando está preparado para atacar a linha, organização ofensiva, o time está tendo tanta vantagem contra seus adversários quando está nesse contexto do jogo, como eu te mostrei no vídeo de ontem, clica aí para assistir, que pelo menos uma fase do jogo parece ter sido bem resolvida. Qual que é a tua opinião sobre o mercado do Flamengo? O que você esperava versus o que você teve? Você acha que o time piorou ou melhorou? Comenta aí que eu vou nessa. Valeu!